Agora, naquele tempo de sua vida, você tinha 20 anos, então. Você já tinha ouvido falar de um adventista do sétimo dia? Nunca em minha vida. Eles falaram sobre os adventistas. Mas a palavra adventistas foi mencionada. O sacerdote estava nos dizendo que a necromancia, como já me referi anteriormente, é a crença de que os mortos tenham entrado em um estado superior de existência, etc. Disse ele, ao longo dos séculos, espíritos demoníacos amigáveis têm trabalhado diligentemente para estabelecer e manter nas convicções religiosas de todos os povos a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, ele se gabou sobre o fato de que o mestre era tão inteligente, em que ele tinha enganado o mundo todo, mesmo nesta época de grande conhecimento científico e entendimento. Então uma pessoa levantou a mão, e o sacerdote disse, sim, você quer dizer alguma coisa? E ele disse, e os adventistas? Você não pode enganá-los quanto ao estado dos mortos. E eu tenho uma pergunta. Como é que eles não podem ser colocados sobre o grande engano? O sacerdote disse, você está certo. Peço desculpas, aqui eu cometi um erro. Quando eu disse que todas as milhões de pessoas que vivem na face desse planeta, todos, você sabe, estavam homenageando ao grande mestre, eu esqueci dos adventistas. Eles são tão poucos em número. Quando você pensa em todos os bilhões de pessoas, eu nem sequer pensei em mencioná-los. Então eu peço desculpas. Então ele diz, em segundo lugar, a razão pela qual eles não podem ser colocados sob o grande engano. Deixe-me explicar sobre isso. Agora a minha próxima declaração vai perturbar algum de vocês. Mas o que eu estou dizendo é pura verdade. É um fato, é a realidade. O fato de que os adventistas observam o sábado bíblico da criação e reverenciam ao Criador naquele dia torna impossível para os espíritos enganá-los. Eles recebem ajuda muito especial e grande discernimento espiritual. Ele disse, sob essas condições, eles não são pessoas comuns. E isso ficou comigo. E quando eu ouvi a palavra adventista, quando Cyril me disse, e eu perguntei, que denominação você pertence? Ele disse, eu sou um adventista do sétimo dia. Pode dizer mais uma vez? Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu disse, é a mesma coisa que um adventista? Oh, sim, ele disse, muita gente chama os adventistas. Eles não falam do sétimo dia, é a mesma coisa. Ah, sim, eu estava interessado. Você estava agora... Eu queria saber o que a Bíblia dizia. Porque aquele era o único grupo em questão apenas. Que o sumo sacerdote da casa de adoração aos demônios... Sim, a coisa que ele tinha dito para você era que este é o único grupo que eles não podem enganar? Está certo. Como alguma coisa dentro de você que você tinha resistência, saiu e você acordou. Alguns meses depois daquela experiência única, foi que contribuiu para me ajudar a tomar uma decisão por Cristo. E também eu não tive nenhuma hesitação em unir-me aos mandamentos de Deus e a este povo, devido ao fato de que eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de 28 estudos bíblicos em uma semana, eu comecei a guardar o sábado. Você sabe, para sempre. Mas você vê, o tempo que eu tinha estes estudos bíblicos, 4 horas por noite, começávamos às 7 horas e terminávamos às 11 da noite. Os estudos bíblicos eram cerca de 1 hora. Haviam perguntas, e então você olhava para cima dos versos que lhe dão na Bíblia e você tinha a sua resposta. Era tão fantástico. E o Espírito de Deus estava realmente ministrando para mim as graças da redenção. Cada momento de todos aqueles estudos bíblicos foram preciosos. Preciosos, preciosos. Roger, naquele tempo, a sua língua principal era o francês. Você não falava inglês. Tudo o que aconteceu foi em língua francesa em Montreal. Quanto tempo depois você se tornou um adventista do sétimo dia? Ou depois que você aprendeu dos adventistas do sétimo dia, você leu O Grande Conflito de Ellen White? Eu me uni à igreja. Eu primeiro tive os estudos bíblicos em outubro de 1946. Em abril de 1947 eu fui batizado na igreja. Em setembro de 1947 eu me casei. E a igreja francesa em Montreal nos deu de presente de casamento a série Conflito dos Séculos. E eu ainda não tinha lido O Grande Conflito antes. Mas então você leu? Sim.
E o que passou pela sua mente quando você leu o livro Grande Conflito? Pensando atrás na experiência que você teve, talvez apenas suas ou então antes, está certo, como era sua mente? Essa pessoa é inspirada. Esta pessoa tem conhecimento que ninguém mais tem na face da Terra, exceto, nós sabemos, os espíritos que eu estava mencionando. O que mais foi notável é que eles estavam dispostos a compartilhar a estratégia que Satanás está trabalhando com esse grupo, é claro. Seus planos eram que você não queria sair? Está certo. Você estava sob o selo da morte? Está certo. O plano deles é que você não tem que se preocupar de dizer alguma coisa sobre o grande mestre, porque logo que alguém se desvia, os espíritos dirão ao sumo sacerdote imediatamente o que teve lugar. Eles fizeram com os meus estudos bíblicos na quarta noite. Comecei na segunda terça, mas na quarta noite o espírito conselheiro apareceu para o sumo sacerdote e disse: você tem um de seus dissidentes? Aquele cara mornou? Você tem que se livrar dele, porque ele está lá fora estudando a Bíblia com os adventistas, o povo que o mestre mais odeia na face da terra. O sumo sacerdote quase teve um ataque de coração, porque ele disse: eu meio que gostava dele. É o que ele disse, meu amigo, porque eu não vi novamente depois daquilo. Ele mandou o meu amigo para tentar me convencer a voltar para a adoração dos espíritos.